Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Queridos e amados irmãos e irmãs, esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, quarta-feira da segunda semana do tempo comum. Tempo em que viemos meditando dentro de nossas celebrações, aonde se manifesta as maravilhas, os sinais, os milagres de Jesus. Vivemos tempos fortes dentro de toda a nossa caminhada dentro da igreja. Tempo do Advento, tempo do Natal, tempo da manifestação do Senhor, batismo do Senhor que nos envia em missão para acolhermos no tempo comum a realidade dos sinais de Deus na vida de cada um de nós. E que sinais são esses? Os sinais de que Deus sempre quer estar perto de nós, nos ajudando. Hoje nós vemos no Evangelho o episódio do homem da mão seca. Neste episódio, é Jesus quem se aproxima para mostrar as bênçãos de Deus. E acontece dentro da sinagoga. E mesmo Jesus observando que estavam ali não para ver os planos de Deus, não para ver os seus milagres, os sinais, mas para encontrar um motivo para condená-lo. Porque era dia de sábado. E no dia de sábado, segundo a comunidade dos judeus, segundo o seu costume, não poderia ser feito nada. Era um dia de descanso, era um dia onde haviam várias regras para não poder se deixar de ser puro, para não se deixar macular. Ou seja, não era permitido fazer nada. No dia de sábado, havia uma quantidade exata de passos que poderiam ser dados, não poderiam desempenhar nenhum tipo de trabalho, não poderiam fazer absolutamente nada. Jesus então vem com um questionamento. No dia de sábado, é permitido fazer o bem ou fazer o mal? É permitido ajudar alguém, uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que precisa urgentemente da nossa ajuda? Ou deixar esta vida morrer? Ou deixar essa pessoa sem a menor assistência, apenas para seguir um preceito? Às vezes, o seguir os preceitos nos afastam daquilo que é o olhar de misericórdia de Deus. Os preceitos, as leis, as regras servem para nos mostrar o caminho, nos mostrar os passos de Cristo Redentor. Mas eles não podem ofuscar a nossa visão dos sinais dos tempos, do sinal do que está acontecendo agora, neste exato momento. Às vezes, eu faço um propósito de silêncio, mas no exato momento eu preciso de levar a palavra de Deus a uma pessoa que necessita. Então,
Qual é o propósito maior? Deixar com que essa pessoa faça algo contra a própria vida, na falta de uma palavra de amor, de uma palavra de evangelização que faça com que ela mude a sua vida e as suas atitudes, ou eu continuar com o meu propósito de silêncio? Olhando nesta analogia, nós vemos também, através da primeira leitura retirada do livro do profeta Samuel, aonde Deus, Ele escolhe a cada um de nós, mesmo com nossas fragilidades, mesmo que muitas vezes não aparentamos ter a força necessária para vencer um inimigo forte, para vencer, às vezes, as dificuldades de nossa vida. E assim como Davi, aparecem muitos Golias diante de nossa caminhada, que às vezes nos impedem de caminhar seguindo os passos do Redentor. Mas mesmo com toda a fragilidade, Davi era considerado um gigante por conta de sua estatura, de suas vitórias em batalha, por ser um guerreiro experiente. Porém, Davi, sendo um pastor de ovelhas, sendo escolhido por Deus para estar ali, naquele momento, mostrando que a força de Deus não se apresenta através do tamanho, altura, através da experiência em batalha, através dos músculos, mas a força de Deus se apresenta num coração que tem fé. A força de Deus se apresenta dentro de alguém que dedica a sua vida a fazer o bem, a defender uma causa justa, a defender o seu povo, a defender o seu Deus, a sua fé. E neste Deus da vida, que nos inspira sempre mais essa força de espírito, somos capazes de vencer várias dificuldades, de vencer inimigos fortes, que parecem muitas vezes, aos olhos de todos, um inimigo invencível, alguém impossível de ser vencido. Mas com as graças de Deus, com a força de Deus que quer estar perto de nós, podemos vencer. Podemos apresentar os sinais de Deus em nossa vida. Assim como Jesus, ao convidar aquele homem da mão seca a participar ali no meio da comunidade e ser um exemplo de que os sinais de Deus não se limitam a apenas a alguns costumes, mas eles vão muito além. Eles prezam sempre o bem comum. Por isso ele pede àquele homem, estende a sua mão. E a mão do homem fica curada. Porque ele tem fé, ele acredita que Jesus pode ajudá-lo. E Jesus também quer mostrar às pessoas que estavam ali reunidos por que estavam ali, se eram tão duros de coração, sendo capazes de ignorar o sofrimento alheio apenas por conta de alguns costumes. Os costumes, a tradição são importantes, mas não são tudo. Não podem ficar acima daquilo que é a misericórdia de Deus em nossa caminhada cristã. E hoje, mais uma vez, neste tempo comum, acontece um milagre, acontece um sinal. É tempo de sinais, tempo de milagre, tempo de acolhermos Jesus e apresentarmos a nossa fé neste Deus que não importa qual é a nossa dificuldade, qual é o nosso tamanho, qual é a nossa fragilidade, qual é a nossa enfermidade. Deus sempre está ao nosso lado para nos ajudar.